Pronto. Vou compartilhar a tela aqui, vocês me falam se está tudo ok, tá? Tá bom. Certinho, gente, aí? Certinho. Eu só passou, né? Passou. Joia. Então, boa noite, gente. Hoje o tema da nossa aula vai ser hemangioma infantil. Acho que todos agora já me conhecem, né? Dessas duas aulas. A aula hoje vai ser dividida em introdução, a classificação das anomalias vasculares, a história natural dos hemangiomas, classificação de hemangiomas, as complicações, quais hemangiomas que devem ser investigados, os diagnósticos diferenciais, quais hemangiomas devem ser tratados e qual que é o tratamento. Bom, o hemangioma é uma lesão cutânea vascular com componente proliferativo, e os hemangiomas infantis, ou também chamados de hemangiomas da infância, eles constituem os tumores vasculares benignos mais comuns na pediatria. Alguns estudos mostram que eles acometem cerca de 10% da população pediátrica. E a localização que é mais comum vai ser de cabeça e pescoço, que vão corresponder a 75% dos hemangiomas infantis. Durante muitos anos, tiveram várias divergências em relação à classificação de anomalias vasculares, e hoje a classificação predominante, que foi revisada em 2014, é essa aqui, da Sociedade de Estudos de Anomalias Vasculares, que eles conseguiram dividir em tumores vasculares benignos, tumores vasculares borderline localmente agressivos e tumores vasculares malignos. Essa classificação ela foi importante porque havia uma confusão bem grande em que era hemangioma cavernoso, hemangioma em tufo, então onde cada um se encaixava. Então saíram algumas nomenclaturas, entraram algumas novas, e hoje é essa divisão que nós empregamos na prática clínica. Então, quais seriam os tumores vasculares benignos? Entre aí o hemangioma da infância, os hemangiomas congênitos, angioma em tufo, os hemangiomas célula fusiformes, granuloma piogênico. Os tumores vasculares borderline localmente agressivos vão entrar o hemangiotelioma caposiforme, o hemangiotelioma retiforme, o sarcoma de Kaposi, e os tumores vasculares malignos, o angiosarcoma, o hemangiotelioma epitelioide. Então, essa classificação é a nova classificação, não tão nova assim, né, desde 2014, mas é a que está atualmente vigente da classificação de anomalias vasculares. Então, o nosso tema, que é do hemangioma infantil, vai entrar em tumores vasculares benignos. É importante essa classificação, porque quando falamos de lesões vasculares, fica meio confuso, inclusive para denominar qual lesão vascular que nós estamos falando, e também é importante para fazer os diagnósticos diferenciais. Então, nem sempre é tão óbvio assim que se trata de hemangioma da infância, ou que é uma suspeita de um tumor vascular. Há uma confusão bem grande aí na prática clínica, então é importante saber que existe essa divisão, inclusive, para fazer a classificação e a conduta correta. Essa eu falo que é a parte mais importante da aula, né? Ela já vem aí logo do início. A história natural do hemangioma é que vai ser a suficiente para fazermos um diagnóstico de hemangioma da infância e falarmos se é realmente hemangioma da infância ou não. Mais do que saber classificar uma lesão vascular, uma das coisas mais importantes é a gente falar: é hemangioma da infância ou não é hemangioma da infância? Porque a partir do momento que você sabe que não é hemangioma da infância, você vai dar o segmento aí, seja para o especialista, né? Ou você mesmo, dependendo aí da abordagem que você for fazer. Mas essa confusão em chamar tudo de hemangioma, isso é um pouco perigoso, porque acaba deixando passar outros diagnósticos, e como a gente viu ali na classificação, pode ser diagnóstico, inclusive, maligno, né, ou algum outro tipo de anomalia vascular que vai trazer grande comprometimento da criança, que devia ser investigado por fazer parte de alguma síndrome. Então, é importante saber diferenciar. Eu acho que se vocês saírem daqui dessa aula sabendo falar hemangioma ou não é hemangioma, obviamente, né, pode não ser tão simples assim, mas pelo menos saber suspeitar: opa, será que isso realmente é hemangioma? Isso que eu estou chamando de hemangioma da infância? Eu já vou ficar satisfeita. Então, qual que é a história natural do hemangioma da infância? O hemangioma, a criança nasce sem a lesão. Isso é a parte mais importante. Então, nasceu, gente, com a lesão, não é hemangioma infantil. O máximo que vai acontecer é a criança nascer com uma que chamamos de lesão precursora, que
está aí nessa primeira imagem. Então, o que é a lesão precursora do hemangioma infantil? É uma área de telangiectasia, que está na região da glabela desse bebê, ou no máximo ali, uma área mais anêmica, pode ser uma mancha telangiectásica com halo mais anêmico ao redor. Então, o bebê não nasce com aquela lesão clássica de hemangioma. Nasceu com ela, não é hemangioma da infância. Então, a partir dessa lesão precursora, que pode não estar presente ao nascimento, é que vai haver a evolução. E como que acontece essa evolução? Ela tem uma história natural que a gente espera. Por isso que a anamnese bem feita é muito importante nesse diagnóstico, porque você precisa perguntar para a família se foi realmente isso que aconteceu. Muitas vezes a família não lembra tão bem, então fotos nos ajudam. Foto do nascimento, tinha ou não tinha lesão? Foto nas primeiras semanas de vida, já tinha, não tinha? Então, isso ajuda aí a guiar essa história natural. Então, como que é? O paciente nasceu com ou sem essa lesão precursora, e nas primeiras semanas de vida, nas 3, 4 semanas de vida, já tem um rápido crescimento da lesão naquele local, que nós chamamos de fase de crescimento rápido. Essa fase de crescimento rápido, em que a lesão que era plana, ou só uma telangiectasia, ela vai se tornar uma placa, geralmente uma placa vinhosa, eritematosa, vermelha viva e cor de morango. Então, essa placa, ela vai aparecer logo nas primeiras semanas, e ela vai crescer de modo rápido. Então, até os 2 meses de vida, tem uma fase de crescimento rápido, seguida de uma fase de crescimento mais lento, que ela vai durar até o 8º mês, mais ou menos, de vida dessa criança, seguindo uma fase depois de platô, que vai até mais ou menos 1 ano e meio, em que a lesão vai se estabilizar, para então haver uma regressão espontânea que é lenta. Cerca de 90% das crianças regridem a lesão do hemangioma infantil até 10 anos de idade. Então, ela vai passar por essas fases sempre. Então, crescimento lento, crescimento rápido, platô e regressão lenta. Então, essa é a história natural que você vai esperar ali do hemangioma infantil. Então, essas são imagens de lesões precursoras. Então, observe na imagem aí da esquerda, que é uma mancha telangiectásica, e na imagem da direita, que é uma área mais anêmica, né? Então, foi uma mancha mais arroxeada com esse halo anêmico. As duas podem ser lesões precursoras de hemangioma. E como que eu vou definir se isso vai virar um hemangioma e não? Com segmento, né? Então, vou acompanhar aquela criança ali nas primeiras semanas, os primeiros meses de vida, para ver se ela vai seguir ou não essa história natural que a gente citou. Sim? Posso perguntar? Claro. O crescimento rápido é antes ou depois do crescimento lento? O crescimento rápido é antes. O crescimento rápido vai até mais ou menos 2 meses de idade. Entendi. Ele já começa a crescer ali nas 3, 4 semanas de vida, e ele vai até os 2 meses, e depois ele vai com crescimento lento até o 8º mês. Entendi, obrigada. Nada. Qualquer coisa vocês vão interrompendo, tá, gente? Fica à vontade. Essa imagem, então, é de um hemangioma da infância. Nela já teve um crescimento bem expressivo ali na região da nádega. Então, a gente vai observar uma tumoração, né, com a mais arroxeada. Nesse caso aí, é um paciente que tinha um componente que nós vamos falar um pouco mais para frente, superficial e profundo, então ficou até essa coloração um pouco diferente. E na imagem da direita já é um paciente que teve a sua regressão lenta aí, sobrando apenas uma área de telangiectasia onde estava localizado o seu hemangioma. E a classificação de acordo com a profundidade. Eles podem ser classificados em superficiais, então observe essa primeira imagem, que é só essa placa eritematosa vinhosa, em profundo. O profundo, muitas vezes, o diagnóstico pode ser difícil, pode ser necessário algum exame de imagem complementar para ajudar no diagnóstico, porque a gente vai ver apenas aquela nodulação, né, aquela área mais protuberante ali, e o hemangioma misto, que vai ter o componente superficial e o componente profundo, que é dessa última imagem desse bebê na região malar, pegando, na verdade, toda essa parte da face, lateralmente. Então, essa é uma imagem de um bebê com uma lesão na região nasal, é um hemangioma só superficial mesmo, com essa cor, né, vermelha viva, lembrando um morango. Esse é um hemangioma profundo, só com essa tumoração, e hemangioma misto com os dois componentes, tanto profundo quanto componente superficial aí, mais vinhoso, eritematoso.
E a classificação de acordo com a extensão. Eles podem ser classificados em localizados, segmentares e multifocais. Os hemangiomas localizados, eles são os mais frequentes, e eles podem estar localizados em até 5 regiões diferentes do corpo. Os segmentares, esses são aqueles que estão localizados em uma subunidade. Então, por exemplo, um membro inteiro, um membro superior inteiro, um membro inferior inteiro, segmento da cabeça, então uma parte grande ali da face, uma parte grande do tronco, ou uma parte grande da região cervical, e os multifocais são aqueles que são dezenas de pápulas vasculares, de 1 a 5 milímetros, então eles são menorzinhos, porém, eles são numerosos, que estão localizados em peles e mucosas. Os hemangiomas multifocais, eles constituem a que nós chamamos de hemangiomatose múltipla. Então, aqui, esse é um hemangioma segmentar, né, pegando uma grande superfície aí do rosto da paciente, inclusive, olha lá no lábio, ele está localizado, ele tem componente superficial, profundo, e é classificado de acordo com sua extensão como segmentar. Então, ele pega essa hemiface inteira da paciente, inclusive a região do lábio, a região de pálpebras. E nós temos que tomar um grande cuidado com os hemangiomas segmentares. Os hemangiomas segmentares que estão localizados em face, em região cervical, eles podem estar associados a síndromes. Uma delas é a síndrome FACES. A FACES é um acrônimo de o P representando anomalias de fossa posterior, o H de hemangioma, o A de anomalias de artéria aórtica, anomalias aórticas, né? O C de anomalias cardíacas, o E de anomalias oculares, então em inglês, e o S de anomalias de externo. Então, quando se vê um hemangioma, geralmente eles são hemangiomas de mais de 5 centímetros, localizados em face ou ali na região cervical, deve-se levantar um alerta para a possibilidade de síndromes FACES associadas. Então, por isso que é tão importante falar, é hemangioma da infância mesmo? Qual que é a sua localização? Ele pode ou não pode estar associado a alguma síndrome? Porque isso vai ocasionar diferentes segmentos. E a hemangiomatose múltipla que eu disse, né, que são aquelas dezenas ali de hemangiomas menores, né, de 1 a 5 milímetros, eles podem estar associados a algum possível acometimento visceral. Então, toda vez que o paciente tiver mais do que 5 hemangiomas, é necessário uma maior investigação para ver se não se trata ali de uma hemangiomatose múltipla. Um dos locais mais acometidos por hemangiomas viscerais é o fígado, mas pode também estar acometendo região de sistema nervoso central e alguns outros órgãos. Então, na nossa prática clínica, você vai ficar atento à possibilidade de acometimento de órgãos internos e nem que seja ali um ultrassom abdominal é importante fazer para se afastar acometimento visceral nesses pacientes, quando eles têm mais do que 5 hemangiomas. Então, essa é uma paciente com síndrome FACES, então ela tem ali o acometimento de um hemangioma bem significativo, né, tem componente superficial e componente profundo, localizado, pegando, na verdade, os dois lados, mais de um lado da face do que o outro, e essa paciente é a mesma dessa foto aí posterior, depois do tratamento, e olha para vocês verem a área ali do externo, né, então ela tinha também um componente do S aí do FACES, que era essa anomalia de externo também. E o hemangioma congênito tem uma confusão muito grande em relação aos dois. Qual que é a diferença de hemangioma infantil e de hemangioma congênito? Então, o hemangioma infantil, como nós já abordamos, o paciente vai nascer sem lesão ou com a lesão precursora apenas. Já o hemangioma congênito, a fase de crescimento ela vai correr dentro do útero e a criança já vai nascer com a lesão. Então, não é lesão precursora, já nasce com a lesão de hemangioma. O hemangioma infantil vai seguir aquela história natural típica lá, né, que eu disse, de crescimento rápido, lento, platô, em evolução. E o hemangioma congênito, ele vai ser classificado em 3, que é o HIT, o NIT e o PIT. O que significa isso? Só para vocês terem uma ideia, né, que existe. O HIT, quando falamos de hemangioma congênito, é aquele que ele vai involuir rapidamente. A criança ela vai nascer com a lesão ali do hemangioma e, de forma espontânea, essa lesão vai involuir rapidamente. O NIT é o hemangioma congênito que não evolui e o PIT é o hemangioma congênito que evolui parcialmente. Então, tem essa classificação de hemangioma congênito que é totalmente diferente de hemangioma infantil.
E um marcador que pode nos ajudar no diagnóstico diferencial, quando não for possível o diagnóstico clínico ali, né, dessas lesões de hemangioma, e foi encaminhado, então, para o paciente para fazer uma imunistoquímica, existe um marcador que chama GLUT1. Esse marcador, ele é específico do hemangioma infantil. Então, no hemangioma infantil, o GLUT1 ele vai ser positivo, e no hemangioma congênito, o GLUT1 é negativo. Então, no caso de dúvida diagnóstica, pode ser encaminhado, nesse caso, para a imunistoquímica, que ela pode nos auxiliar aí a fazer a distinção entre esses dois tipos de hemangioma. E quais são as complicações do hemangioma infantil? De forma disparada, a ulceração é a complicação mais frequente. E quando temos que estar alerta para a possibilidade de evoluir com ulceração? Então, existem alguns fatores de risco. Aqueles hemangiomas que eles são muito grandes, eles têm maior risco de ulcerar. Aqueles que são segmentares e que têm um componente superficial grande ali também. Os localizados em regiões periorficiais, então, em volta do lábio, em volta da região genital, em volta do ânus, e aqueles localizados em áreas intertriginosas, então, em áreas de dobras, em áreas de fraldas, eles são hemangiomas que podem facilmente ulcerar em relação ao atrito que vai sofrer naquelas áreas ali, e podem evoluir dessa maneira. E quais são os hemangiomas que devem ser investigados? Então, não são todos hemangiomas, né, que precisam de exames de imagem, como eu disse, o diagnóstico ali de hemangioma infantil é clínico, mas alguns hemangiomas, eles merecem mais atenção. Então, os hemangiomas localizados em linha média, sejam pequenos ou sejam grandes, eles podem estar associados a malformações, como safismos espinhais e hemangiomas de órgãos internos. Então, toda vez que você vê um hemangioma de linha média, é necessário aprofundar aí com exames específicos. A hemangiomatose múltipla, então 5 ou mais hemangiomas pequenos distribuídos pelo corpo, como eu disse, é necessária então a investigação desses pacientes pela possibilidade de acometimento de órgãos internos, principalmente fígado, e também o hipotireoidismo associado. Os hemangiomas segmentares extensos, então, como a gente falou, pode estar associado a alguma síndrome. A FACES, né, já citamos lá anteriormente, e existem outras síndromes aqui, vou destacar mais duas. A sacral, que é um acrônimo também, e a pelvis. São em inglês, né, essas siglas, mas traduzindo ali português, seriam pacientes que estariam acometidos também por distrafismo espinhal, alterações anogenitais, alterações cutâneas, alterações renais e hemangiomas localizados em região lombosacra. A pelve seria pacientes com hemangiomas perianais, alterações, anomalias de genital externa, mielomeningocele, alterações vésicos renais, ânus hiperfurados e apêndices cutâneos. Então, pacientes com hemangiomas segmentares extensos, prestar muita atenção na possibilidade de síndromes associadas. E quais são os diagnósticos diferenciais, né? Como eu disse anteriormente, o mais importante é falar assim, opa, isso aqui não é hemangioma infantil. Muitas vezes a gente não vai conseguir, né, dar de cara ali aquele diagnóstico, na maioria das vezes, na verdade, quando não é hemangioma infantil, pode ser necessário exames adicionais, mas é importante pelo menos falar, isso não é hemangioma infantil. Então, o diagnóstico diferencial mais importante são com outras malformações vasculares, e hoje as malformações vasculares, elas são denominadas de acordo com o vaso predominante, então pode ser malformação arterial, venosa, capilar, com outros tumores vasculares, sejam localmente agressivos, de comportamento borderline ou malignos, e também outras alterações que não são vasculares, como fibrosarcoma congênito, dermatofibromosarcoma, rabdomiossarcoma, mifibromo infantil, retículo histiocytose, encefalocele, glioma nasal, lipoblastoma, neuroblastoma, leucemia Cutis, linfoma. Então, isso tudo aí vai entrar no diagnóstico diferencial em relação aos hemangiomas infantis. Mas eu vou destacar aqui os mais importantes para prestarmos atenção. Então, as malformações vasculares, elas são bem importantes quando falamos de diagnóstico diferencial. Essa é uma malformação arteriovenosa. A história é que, geralmente, o paciente vai nascer com a lesão e ela pode crescer ao longo da vida do paciente, então a lesão pode aumentar de tamanho. Então, diferente do hemangioma infantil, que o paciente nasce sem a lesão, nesses casos, o paciente vai nascer com a lesão. No caso das malformações arteriais, elas podem ter, inclusive, no exame físico, a presença de frêmito ali, de sopro, que ajuda nesse diagnóstico diferencial.
Essa é uma malformação venosa, então são manchas, tumorações violáceas, né, arroxeadas aí, localizadas na região inguinal e na região genital desse paciente. E as malformações capilares, que eu acho que é uma das que estão mais presentes na nossa prática clínica e que muitas vezes são confundidas com hemangiomas infantis. Então, as malformações capilares, uma delas são as chamadas manchas vinho do Porto, vocês devem conhecer dessa forma, né? Que são essas manchas com características que o que chama atenção é a coloração, né? Bem vinhosa. Lembrando mesmo, por isso que fizeram essa menção, né? De vinho do Porto. Então, muitas vezes elas vão estar localizadas na face, não são exclusivas da face, mas a maior parte das vezes, sim, estão localizadas na face e acometendo apenas um lado da face, uma hemiface. Onde as manchas vinho do Porto elas estão localizadas, elas podem evoluir com uma hipertrofia daquele local, então pode ter um aumento de volume também. Então, esses dois pacientes são pacientes que têm mancha vinho do Porto. Então, a mancha vinho do Porto, ela vai estar presente ao nascimento. Ela não tem aquela história natural, que inclusive a mancha vinho do Porto, ela não vai embora. Ela não tem a involução. Então, o paciente vai viver o resto da vida com essa lesão. Isso é importante porque, inclusive, as famílias gostam de perguntar, né, em relação ao prognóstico, o que é esperado. Então, a mancha vinho do Porto, ela não desaparece. Tomar muito cuidado com manchas vinho do Porto, que estão localizadas principalmente na região em que é inervada ali o ramo oftálmico do trigêmeo. Quando você tem um paciente com uma mancha vinho do Porto nessa localização, devemos prestar atenção para a possibilidade de síndrome de Sturge-Weber. Vocês já devem ter ouvido falar, então, que é uma tríade que é caracterizada pela mancha vinho do Porto, glaucoma e alteração do sistema nervoso central. Então, olha para vocês verem, é um diagnóstico importante de ser feito que não pode passar despercebido. Então, a classificação aí é muito importante. É uma malformação capilar, não é um angioma infantil, que inclusive pode estar associada a uma síndrome. Essa aqui também é uma malformação capilar, é uma mancha vinhosa localizada aí, no caso, no membro todo superior desse paciente, pegando até uma parte do tórax, né, do hemitórax, e nesse caso é um paciente com uma síndrome chamada de síndrome de Klippel-Trenaunay. A síndrome de Klippel-Trenaunay, ela é caracterizada pela malformação capilar, um aumento de volume de partes moles e óssea e varicosidades venosas. Então, conduta totalmente diferente do hemangioma infantil, e que o diagnóstico também precisa ser realizado. Esse é um outro diagnóstico diferencial, que é uma malformação glomovenosa, então, constitui-se por células glômicas, o paciente ele pode nascer com a lesão, ou evoluir com a lesão ali, surgir nos primeiros anos de vida, ou até mesmo na adolescência, então ela é caracterizada por essa mancha eritematosa, e o paciente descreve que tem uma dor de forma espontânea na lesão. Isso é bem clássico de uma malformação glomovenosa, né? Ser uma área mais dolorida. E pode ser necessário, muitas vezes, fazer um diagnóstico por meio de anatomia patológica também, para fazer diagnóstico diferencial com outros tipos de lesões venosas. Os hemangiomas congênitos, né, que nós já fizemos a distinção anteriormente ali da evolução, então o paciente nasceu com a lesão, nesse caso é um caso de hemangioma congênito rapidamente involutivo, então é um paciente que evoluiu com essa lesão, ela desapareceu de forma espontânea, e o tratamento do hemangioma congênito, muitas vezes, dependendo da localização, pode ser que seja necessário, inclusive, uma abordagem de equipe multidisciplinar e até mesmo cirúrgica para remoção da lesão. E a mancha salmão? Ainda tem essa confusão diagnóstica. A mancha salmão, então, é uma mancha que é localizada geralmente na linha média ali dos bebês, elas estão presentes ao nascimento, e o relato da família é que essa mancha, ela aumenta a coloração, ela fica mais eritematosa aos esforços. Então, quando o paciente, por exemplo, está chorando, ou quando está muito calor, que a gente aumenta a vasodilatação, a mancha, ela fica mais eritematosa. A localização clássica da mancha salmão vai ser região de glabela, região occipital. Na região da glabela, popularmente é conhecida como beijo do anjo, e na região occipital como bico da cegonha, mas ela pode estar presente nessa linha média, no sulco naso labial, na região palpebral,
E qual que é a evolução da mancha salmão? Ela tende a desaparecer aí até mais ou menos 3 anos de vida, entre 1 a 3 anos de vida. Mas as manchas salmão localizadas na região occipital, elas podem estar presentes até a faixa adulta, até a faixa etária adulta. Então, tem adulto ainda com mancha salmão na região occipital, isso é bem comum de acontecer. É importante saber essa evolução para alinhar aí as expectativas com os pais. E quais hemangiomas devem ser tratados? Todo hemangioma precisa de tratamento? Não, gente, não são todos que precisam. Existem 3 principais indicações que são clássicas, que são aqueles hemangiomas que têm ulceração, ou que têm riscos de ulceração, que são aqueles hemangiomas que, né, que nós citamos anteriormente, os localizados em região de dobras, os periorificiais, os segmentares, os muito extensos, então eles têm risco de ulceração. Aqueles que têm risco de desfiguração, então um componente estético aí muito importante para o paciente, ou aqueles que são responsáveis por perdas funcionais. Por exemplo, o hemangioma localizado em pálpebra, que vai fazer uma oclusão ali da visão do paciente e pode atrapalhar esse paciente nos primeiros anos de vida ali, levando a uma perda funcional da visão. Então, esses hemangiomas, eles precisam ser tratados. Então, essa é uma paciente com uma lesão de hemangioma em região labial, já começou a ulcerar, né? Observe aí que tem uma área que está mais escura, já é um início de uma ulceração. Então, é uma indicação de tratamento. Esse outro hemangioma já está ulcerado, localizado em região de fralda, é bem comum com atrito fazer a úlcera. E o último aí é um hemangioma localizado na região palpebral, que à medida que o hemangioma foi crescendo, vai fazendo a oclusão da pálpebra e pode ser responsável por desenvolver, inclusive, cegueira por falta de estímulo luminoso nesse paciente. Quando o paciente muito novo evolui com uma hemangioma nessa região, por falta de estímulos de luminosidade ali, esse paciente pode evoluir com a cegueira nesse útero. E quais hemangiomas, então, além daqueles, devem ser tratados? E quando eles devem ser tratados? Eles devem ser tratados de forma mais precoce possível. Por isso que o diagnóstico lá, nas primeiras semanas de vida, ele é muito importante. Então, o ideal é que o tratamento seja iniciado dentro dos primeiros 2 meses de vida, que é justamente aquela fase que eu citei anteriormente, de crescimento rápido da lesão. Porque grande parte deles já concluir o seu crescimento até os 5 meses de idade. A fase de crescimento lento, ela vai estar uns 8 meses, mas a maior parte desses hemangiomas, com 5 meses ali, ele já cresceu praticamente todo. Então, aquele comprometimento, ele já vai estar estabelecido nessa idade. Quer dizer que eu não vou tratar paciente que chegar com mais de 5 meses de idade para mim no consultório? Não, não quer dizer isso. O ideal é que seja tratado antes, tá? Que você vai ter uma melhor resposta ali terapêutica e estética, inclusive, né? E funcional. Então, desmembrando um pouco aqui, quais devem ser tratados? Como eu disse anteriormente, aqueles que evoluem com oclusão palpebral, os localizados em região genital, anal, periorificiais pelo risco de ulceração e pelo comprometimento funcional, os localizados em dobras, os localizados em ponta de nariz. Hemangioma geralmente localizado em ponta de nariz, ele tende a crescer muito rápido e pode evoluir, inclusive, com destruição da cartilagem, então é importante um tratamento precoce. Os segmentares, aqueles que estão relacionados a síndromes também, que costumam ser hemangiomas extensos, ou qualquer hemangioma em localização, qualquer localização que esteja crescendo muito rápido, que tenha grande volume, que esteja causando algum prejuízo estético. E também aqueles hemangiomas viscerais, eles são importantes de serem tratados e encaminhados por especialista. Então, esse é um hemangioma de ponta de nariz. O relato, muitas vezes, olha, se vocês observarem, esse é um hemangioma que ele tem um componente só profundo, né? Ele não tem aquele componente superficial que pode ajudar no diagnóstico. Então, o exame de imagem pode nos auxiliar aí, e geralmente a história é, o nariz está crescendo. Então, o relato da família é esse. Esse hemangioma é chamado de hemangioma cirano. Temos que tomar muito cuidado, então, com o fato da possibilidade deles evoluírem com destruição da cartilagem nasal.
Essa paciente, então, na região aí frontal, é uma paciente que já teve a involução do hemangioma, né? E sobrou só essa pele redundante aí, então provavelmente era um hemangioma um pouco maior, e que na sua involução deixou essa pele redundante, então a involução ela pode evoluir com algumas sequelas, e essa outra imagem é de uma paciente ali com a hemangiomatose. Então, são pápulas entre 1 a 5 milímetros aí, de coloração eritemato-vinhosa, localizada na região da face e do dorso da paciente. E o hemangioma congênito? O hemangioma congênito que não vai evoluir, que é o NIT, que é o não involutivo, ele pode precisar de tratamento dependendo da sua localização. Então, se ele for trazer muito comprometimento para o paciente, pode ser necessário, então, abordar de uma equipe multidisciplinar para o tratamento desses hemangiomas. E os hemangiodeliomas caposiformes, os angiomas em tufos, temos que ficar muito atentos, porque eles podem evoluir com o que chamamos de fenômeno de Casabas-Merry. Casabas-Merry é quando há uma plaquetopenia secundária a um sequestro de plaquetas feito pelo próprio tumor. Então, o tumor ali, ele vai crescendo em relação ao volume, ele vai ter o sequestro dessas plaquetas, o paciente evolui com plaquetopenia, com coagulação intravascular disseminada e pode evoluir até com morte. Então, por isso que a importância desse diagnóstico diferencial, né? Porque alguns tipos de lesões vasculares podem ter complicações bem importantes aí. E qual que é o tratamento? A primeira linha de tratamento atualmente são os beta-bloqueadores. Durante muitos anos, houve diversas abordagens. Inicialmente, as abordagens para hemangiomas eram cirúrgicas, foram tendo muitas complicações das cirurgias, muitas sequelas. Posteriormente, foram utilizados corticoides em altas doses aí na história de tratamento de hemangioma, porém também tiveram diversos efeitos colaterais com o uso dessas medicações, com o uso desses corticoides a longo prazo em altas doses, até que em 2008, nem é tão, né, antigo assim, foi descoberto então, lá na França, o uso dos beta-bloqueadores para tratamento de hemangiomas. Então, constitui a primeira linha. No caso dos hemangiomas infantis mistos e profundos, é utilizado o propanolol oral, e nos hemangiomas infantis superficiais, muitas vezes o timolol tópico ele vai ser bem efetivo aí no tratamento. O propranolol oral, ele é utilizado na dose de 2 a 3 miligramas quilo dia, pode ser dividido em 3 tomadas, né, de 8 em 8 ou de 12 em 12. Na prática clínica, geralmente de 12 em 12 é mais fácil, né? A orientação, então, é que essa medicação, ela seja administrada após as refeições, porque um dos efeitos colaterais pode ser a hipoglicemia, então, orienta-se que as tomadas sejam feitas após as refeições, após as mamadas, na verdade, né, que é o ideal que esse paciente ainda seja bem novo quando inicia o tratamento, e ele deve ser mantido até o final da fase proliferativa, geralmente ali entre 9 e 12 meses de idade, para diminuir o risco de recidiva. Isso pode acontecer. Você suspendeu o propranolol e a lesão voltar a crescer. Então, o ideal é que até 1 aninho de idade você mantenha aí o uso do propranolol, mesmo que essa lesão não esteja em fase ativa ali de crescimento. E como que é iniciado o tratamento? Na prática, inicia com 0,5 miligrama quilo dia, e a cada 4, 5 dias vai aumentando a dose aí dessa medicação. Os efeitos colaterais do propranolol são hipoglicemia, como eu disse, bradicardia, hipotensão, broncoespasmo e distúrbios do sono, e eles são contraindicados, são medicações contraindicadas no caso de choque cardiogênico, bradicardia sinusal, hipotensão, falência cardíaca, asma e hipersensibilidade ao propranolol. Antes de iniciar o propranolol, é importante fazer uma avaliação cardíaca ali bem feita, inclusive um acompanhamento, então, verificar a frequência cardíaca desse paciente, solicitar um eletro, muitas vezes encaminhar esse paciente, na prática clínica é isso que acontece, nós encaminhamos esses pacientes para uma liberação da cardiologia ali, e se liberado, iniciar a medicação, então, naquelas doses um pouco mais baixas, e de acordo com a tolerância, aumentando gradativamente até a dose de 2 a 3 miligramas quilo dia.
Então, esse é um antes e depois de um paciente com hemangioma infantil. Observe, então, que ele está localizado, então, na região superior ali da face, e após o tratamento com propranolol, ainda ficou aquela área telangiectásica, né, mas teve uma melhora significativa da lesão, com uma resposta bem importante. E o timolol tópico, ele pode ser utilizado, mas lembrando que são só os hemangiomas que são pequenos, superficiais, que vão costumar responder ao timolol. Então, hemangiomas que têm componente misto ali profundo, geralmente é necessário o uso do propranolol oral. Esses hemangiomas, você tem que ficar atento também à localização, né? Então, mesmo se for um hemangioma superficial, dependendo da localização, você não vai conseguir fazer o uso do timolol, né? O timolol, então, é uma medicação que você vai pingar. No mercado, ela é disponível em formato de colírio, aquele colírio mesmo de timolol, 0,5%, em que você vai orientar uma gota ali de 12 em 12 horas, com a massagem em seguida, e vai fazer o acompanhamento. Mas tomar muito cuidado para quem você indica, que pode ser que a resposta seja baixa, porque foi utilizado um hemangioma que precisava de um tratamento oral, e não apenas tópico. E a segunda linha de tratamento é o uso de corticoide. O uso de corticoide, então, nós vamos evitar ao máximo, somente está indicado quando o paciente estiver na fase proliferativa e naqueles casos que não estão respondendo ao propranolol. Então, assim, mesmo com o diagnóstico correto, mesmo se tratando de hemangioma infantil, não são todos hemangiomas infantis que vão responder ao propranolol. Então, tem vezes que é necessário associar algum outro tipo de tratamento também. A maioria responde, mas isso pode acontecer. E lembrar dos potenciais efeitos colaterais e ter um uso limitado ali no máximo por 1 a 3 meses. Então, gente, eu ressalto aqui, hemangioma congênito não se trata com propranolol. O que nós tratamos com propranolol, com timolol, é o hemangioma infantil, tá? Que é o GLUT1 positivo lá, aquele marcador. Existem outros tratamentos, então, que podem ser associados. O laser, o pulsar dye laser, ele pode ser utilizado, mas geralmente é quando você só tem aquela tangelectasia residual ali, quando o paciente já saiu daquela fase proliferativa. Então, ele pode ajudar naquela tangelectasia que restou ali, se o paciente tiver aquela queixa estética. E, no caso de hemangiomas ulcerados, podem ser necessários outros tipos de tratamento, como o uso de curativos à base de espuma de silicone, curativos que não são tão aderentes, o uso de analgésicos, o uso de antibióticos em casos de infecções bacterianas, nesses hemangiomas que estão ulcerados, principalmente naqueles localizados em região de fralda, deve-se ter esse cuidado, e tomar muito cuidado com o uso do propranolol nos hemangiomas ulcerados, porque o propranolol ali pode piorar a ulceração. Então, nos pacientes que já estão usando o propranolol, quando tem presença de úlcera, geralmente nós temos que baixar a dose do propranolol para até 0,5 miligrama quilo dia, até 1, e naqueles que ainda não iniciaram o uso do propranolol, iniciar e manter uma dose mais baixa, até resolver essa ulceração, tá? Então, nos pacientes que não começaram o tratamento, mas vão precisar começar nessa dose baixinha, porque precisa tratar, né? Precisamos tratar aquele hemangioma, mas não aumentar essa dose de forma rápida e tão progressiva assim, até que essa complicação seja solucionada. Estou à disposição para dúvidas e algum questionamento, discussão de casos que vocês quiserem fazer, tá bom? Obrigada. Thaís, muito boa a aula. Nós temos uma mão levantada do Marco. Marco, você quer